Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Deuteronômio 19 diz assim: quando o Senhor, o teu Deus, expulsar as nações, cuja terra te dá, e tirar delas todo o que tem, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades reservarás na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para possuíres. Construirás caminhos para elas, e dividirás em 3 partes o território que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança, para que nelas se acolha todo homicida. São estes os casos em que o homicida, ao se acolher nelas, terá a vida salva. Aquele que, sem o querer, ferir o seu próximo, sem ódio premeditado, por exemplo, aquele que com o seu próximo entrar no bosque para cortar a lenha, e no momento de levantar o machado para cortar a árvore, o ferro se separar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal fugirá para uma dessas cidades e viverá. De outra forma, o vingador do sangue, enfurecido, perseguiria o homicida e, alcançando-o por seu longo caminho, lhe tiraria a vida, não sendo ele culpado de morte, pois não odiava antes. Portanto, te ordeno: 3 cidades separarás. Se o Senhor, o teu Deus, ampliar as tuas fronteiras, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que a teus pais jurou dar-te, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor, o teu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que não se derrame o sangue inocente no meio da terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança, e sejas culpado de derramamento de sangue. Se, contudo, alguém, por ódio ao seu próximo, lhe armar ciladas, levantar-se contra ele, o ferir mortalmente de modo que morra, e se acolher a uma destas cidades, os anciãos da cidade mandarão prendê-lo e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para que morra. Não terás piedade dele, antes eliminarás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que te vá bem. Não mudes os marcos do teu próximo, que teus antepassados fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para possuíres. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então as 2 pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Se os juízes, depois de cuidadosa investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão. Assim, eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Não terás piedade dela. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, por este dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos dá. Pai, muito obrigado. Somos agradecidos ao Senhor por este dia tão bom e pedimos que o Senhor continue conosco. Dá-nos agora o alimento, Senhor, para a nossa alma, alimento espiritual, através da Tua palavra. Alimenta-nos, ó Deus, neste momento, alimenta-nos de tal maneira que saiamos daqui edificados pela palavra do Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui, obrigado por cada vida, meu Deus, que terá acesso a esse estudo, e peço que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, respondendo nossos questionamentos e nos ajudando a conduzir nossas vidas dentro da palavra de Deus. Querido Espírito Santo, eis-nos aqui, entregues a Ti, faça em nós o Teu querer. Obrigado mais uma vez, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Deuteronômio 19 vai falar para nós 2 assuntos sobre as cidades de refúgio, vai falar
sobre Deus, né, dirigindo Israel com relação às testemunhas falsas, mas também Deus vai falar aqui sobre uma questãozinha muito importante, que eu chamei aqui de roubo de terra, para as pessoas não roubarem terras, propriedade da outra, né? Vamos lá então. O que nós estamos vendo na verdade, irmãos, o que você está vendo, você que está vindo da sua casa para nos acompanhar, você que está nos acompanhando nesse estudo, estamos vendo na verdade o Senhor estabelecendo o reino de Deus, que aqui é representado por um conjunto de leis, de maneira muito justa, tá bom? Obrigado, viu, Modson? Então, o estabelecimento do reino de Deus é representado por leis, que eu coloquei ali, que são altamente justas. Os irmãos têm notado quantas leis Deus tem dado para o povo de Israel, e são leis rigorosas, e são leis que Deus cobra de nós o cumprimento delas. Então, isto é o estabelecimento do reino de Deus. Lá no final eu vou colocar alguns textos, os irmãos vão entender. A gente chega até a oração do Pai Nosso, por exemplo, que boa parte de nós sabe ela de cor. Tem uma partezinha que fala, né, venha o teu reino, né, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Reino é domínio, reino é domínio. Então vamos ser sinceros, o que a gente imagina que seja o reino de Deus e o domínio de Deus? Se não um reino e um domínio com leis e regras, mas com leis e regras que são cumpridas, que tem punição. Nesse texto, por exemplo, nós estamos vendo já de início, Deus vai falar, Deus vai falar outra vez, na verdade, né, sobre as cidades de refúgio, tá? O que Deus está tratando aqui, na verdade, é de criar, de início, 3 cidades nas quais toda pessoa que matasse alguém não intencionalmente fosse viver naquela cidade murada, uma cidade cercada, onde ali eles estariam livres de qualquer possibilidade de alguém vingar. Por quê? Porque o próprio Deus criou uma lei, que se o camarada matasse alguém, ele tinha, o que ia acontecer com ele? Na lei de Deus, se alguém matasse, ia acontecer o quê? Quem lembra? Morrer. Então Deus criou uma lei, ó, se alguém matou, alguém morreu. Só que não foi só mata e morre. Então Deus, ao mesmo tempo que criou a lei, quem matar morre, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, Deus já sabia que poderia que alguém matasse alguém sem querer, um acidente, no caso de um acidente. Então a cidade de refúgio é para aquela pessoa que matasse alguém por acidente. Na verdade, irmãos, incrível, né? A cidade de refúgio aqui seria como se fosse mais ou menos uma penitenciária, só que uma cidade inteira, né? Você já notou que fica preso é quem matou sem querer? Hoje eles prendem quem? Hoje eles prendem quem é culpado. O camarada, depois que esgotou tudo quanto é possibilidade, ele é culpado, ele vai para uma prisão. Então, na verdade, ele é que ia viver preso. Ele matou por engano, vai viver o resto da vida preso. Até que o sumo sacerdote que administrava naquele tempo morresse, aí ele poderia sair de dentro da cidade. Então, a prisão ao contrário. Então, hoje a gente vê um sistema meio que estranho, né? Estranho, e vai amontoando de gente, vai amontoando, o camarada sai de lá pior. Eu não posso falar para vocês em número, talvez o Delfino Júnior sabe isso melhor, mas a incidência, a volta ao crime é enorme. O camarada fica lá tantos anos, e em geral ele sai, né, Delfino Júnior? Ele sai e cai outra vez no mesmo caminho. Mais de 60% volta para o crime. Eu sei porque eu olhei para o jornal afora aí, a gente sabe. Então, um sistema que não recupera. Entrou ali, é a minoria, e a gente tem que clamar a Deus muito para que mude a coisa. Ninguém obedece lei porque, eu amo obedecer lei. Não, é porque você é ensinado que existe disciplina para quem não obedece. Assim são nas coisas materiais e assim são nas coisas espirituais. Por isso que Deus fala sobre temer a Ele. Temer, um dos significados de temer é ter medo. Então, se eu não tenho Deus como Todo-Poderoso, que pode me disciplinar com castigo e com punição, eu vou obedecê-lo para quê? Então a gente precisa criar no nosso coração este modo de pensar. Então, entrando dentro do nosso assunto aqui, do capítulo 19, do versículo 1 ao 14, o derramamento de sangue, irmãos, inocente, ou seja, assassinato, o crime de matar alguém, começou em Gênesis 4,
quando os dois filhos de Adão e Eva, um matou o outro, né? Caim matou Abel, isso foi em Gênesis 4. E isso durou pouco, do 4 ao 9, claro que isso foram muitos anos, que no decorrer dos anos, muitos anos se passaram, mas ao ponto de chegar aqui no capítulo 9, e Deus já requereu o sangue de todo homem e de toda mulher, de tanto que a matança cresceu, começou com Caim, aí Deus já vai aqui e requer o sangue de todo homem, e aí ele estabelece aqui em Gênesis 9, ele estabelece a pena de morte, que nós vamos ver isso repetido em Êxodo 21, 23, onde Deus vai dizer que o camarada matou, ele deve ser morto. Então o próprio Deus criou uma situação de matar, tá, irmãos? Eu quero que os irmãos entendam isso com muito cuidado. Quem pegar o vídeo de uma vez aí vai pensar besteira, mas que não pensem, que vão acompanhar os estudos para entender. Então o próprio Deus, quando ele viu que o homem estava matando muito, começou a matar, Caim matando Abel, e não para mais com essa coisa horrível de matar, Deus pega e cria uma lei para criar temor. Olha, quem matar também vai ser morto. Aí para criar medo, então a pessoa vai pensar, não vou matar, porque se eu matar eu vou morrer. E aí, quando Deus cria essa situação de o homem colocar a sua mão para matar, surge a necessidade então de separar entre morte e morte, morte acidental e morte intencional, a maldade intencional. Quando você faz algo de ruim sem querer, é uma coisa, agora quando você faz algo de ruim querendo é outra. Quer ver uma situação que a gente faz algo de ruim? Às vezes você está dirigindo o carro num dia de chuva, e aí você não vê que tem aquela poça grande ali, tem um punhado de gente no ponto de ônibus. Não sei se aconteceu isso com vocês já, ó. Aí você está dirigindo o carro, você passa na poça d'água, pum, molha todo mundo. Oh, eu não queria aquilo, só não vou voltar para pedir perdão, senão eles me apedrejam, né? Mas o coração dói. Agora, outra é você, vê que tem uma poça de lama e desce o pau para passar com o carro e jogar água em alguém. Isso mais ou menos, quando você faz algo intencional, é uma coisa, tem um valor diante de Deus. É por isso que a gente chamar algo de pecado e condenável, a gente precisa conhecer Deus através da Bíblia Sagrada para compreender o que é condenável mesmo. Será que só matar é condenável? Ou será que existe algum tipo de morte, de matar alguém, que diante de Deus isso é visto com outros olhos? Existe, nós estamos vendo isso aqui. Então Deus separa uma coisa da outra, e a gente tem que ter esse coração também. Por isso que eu comecei dizendo, o que nós estamos vendo é o estabelecimento do reino de Deus, representado aqui por leis altamente justas, muito justas mesmo, porque é Deus que está criando aquilo para que o homem pudesse seguir. Então vamos lá, aqui eu estou dando para você uma préviazinha sobre quando começou a matar a gente, e depois Deus entra criando uma situação que homem mataria homem. O homem ia matar quando alguém matasse, o homem ia executar o juízo de Deus e ia aplicar a pena de morte, tá bom? Porém, né, quem não matasse intencionalmente seria injustamente condenado à pena de morte, se Deus não criasse essa situação, né? É como se Deus criasse lá um artigo e depois ele colocasse lá um parágrafo isentando alguém ali daquela pena. Então, na verdade, se a pessoa matasse alguém intencionalmente, ela seria injustamente condenada à pena de morte se ficasse só no olho por olho, dente por dente. Quem matou alguém deve morrer. Então Deus começou a prever a possibilidade o quê? Da pessoa matar alguém sem querer. Então por isso a construção da cidade de refúgio, né? Mas quem matasse por ódio, olha que esse versículo 11 aqui, irmãos, deixa muito claro, se a pessoa matasse alguém por ódio e fugisse para dentro da cidade de Israel, a Bíblia fala que eles deveriam pegar aquele camarada que matou por ódio, sem dó, pegar o camarada, entregar na mão do vingador e falar, ó, mata ele. Não era para Israel ter dó. Então não é uma lei altamente justa? E olha o detalhe, depois é que nós vamos ver lá na frente. Quando vai falar das testemunhas aqui, tá, Deus também criando uma situação em que, olha, se alguém disser que fulano matou fulano, não creia. Uma só testemunha nunca vai poder ser bastante para determinar que um fato aconteceu. Isso que vai falar lá sobre a questão dos testemunhos. Então, se alguém disser, fulano matou fulano, tudo bem. Então, vamos correr atrás de pelo menos mais uma testemunha, porque está dizendo que tem que ter no mínimo 2 ou 3. E sob uma pena, é isso que eu acho lindo, lindo, lindo. É que se o camarada que inventou isso, um falso testemunho, alguém matou alguém, e se esse camarada insistisse no mal,
que matou mesmo. E se descobrisse que era mal, a Bíblia fala aqui que é para fazer com ele exatamente o que ele intentava fazer com o outro. Aí arrebenta. E isso é que é lei justa. Eu fico maravilhado com a Bíblia Sagrada, irmão. A gente só precisa, na verdade, aplicar a lei. É o que nós hoje clamamos, né? Não é no Brasil, né, que a gente clama? A gente clama pela aplicação da lei. Estou te dizendo isso porque, na verdade, quem matasse a pessoa e não fosse uma morte intencional, né, ele não poderia ser condenado à morte de maneira injusta. Então, Deus, sabedor disso, o que ele faz? Então, ele, claro, livre daquele que matasse com ódio. Então, ali haveria cidade de refúgio para livrar a pessoa. Só que dentro desse texto aqui, na verdade, vamos dar uma lidinha, para você ver no versículo 14 e 15, Deus vai falar também de algo, aliás, desculpa, só o 14, tá? Deus vai falar de algo que é muito importante para nós. E para o povo de Israel, então, aquilo era mais importante ainda. Deus vai dizer: não mudes os marcos do teu próximo, que teus antepassados fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá a possuíres. O que vocês entendem por isso? Nós que já moramos na roça, a gente sabe o que é. Aqui está falando o seguinte: você vai entrar na terra, vai possuir por herança a terra. Agora, não mude os marcos que os teus antepassados marcaram e te caiu por herança. O que os irmãos entendem por isso? Isso. Ou seja, irmão, quem compra uma terra, ela tem cerca. Quanto maior a terra, mais longe a divisa. Quando aquela cerca não é uma cerca mesmo de arame, tem terreno que não é assim, ela tem uma divisa. Ela vai até tal lugar e sobe e vai até tal lugar. É assim que funciona. Mas tem um marco, é ali que a divisa termina a tua terra. O que está dizendo aqui? Para você não roubar a terra do outro. Há quem pegue, tá, esse versículo, tá, irmãos? Há quem pega esse versículo aqui e espiritualiza. Quando diz: não mudes os marcos do teu próximo, que teus antepassados fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para possuíres. Tem gente que espiritualiza e fala para a gente não mexer nos fundamentos, por exemplo, da fé, nos fundamentos que regem as nossas famílias, enfim, e não está errado também não, porque a maioria de nós passa por cima daquilo que o outro construiu há muitos anos atrás. Por exemplo, somos a Igreja Batista renovada. Agora o que a gente vê é muita gente entra e abre igreja, e abre uma congregação batista e segue nos princípios batistas. De repente ele pega aquilo e joga aquilo tudo fora, os marcos que os nossos antepassados marcaram para nós seguirmos, e aí constrói uma igreja que não tem nada mais de batista. E eu concordo com quem pega esse versículo e aplica nessa área. É correto, a gente não precisa ficar mexendo nos marcos que os nossos antepassados marcaram, não. Eles sofreram muito. Os nossos antepassados sofreram muito para nos colocar onde nós estamos. E por que agora a gente vai chutar o balde e desmerecer, desmarcar o que eles marcaram e criar uma coisa sem seguir um fundamento? A própria Bíblia fala para nós seguirmos os fundamentos dos apóstolos. Então a gente tem que manter essa linha de seguir as linhas que outros traçaram e vamos continuar a nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Um Deus justo, irmãos, como o eterno, jamais permitiria a morte de um inocente. Portanto, ele estabelece também regras para as testemunhas. É o que eu disse para vocês nos últimos versículos, do 15 ao 21. Ele estabelece isso. Por quê? Porque, já imaginou, irmãos? Já imaginou um Deus justo como o Senhor, como eu disse, dizer que quem matou tinha que ser morto? Mas aí, qualquer testemunha pudesse falar e incriminar alguém? Então, na verdade, Deus estabelece também regras com relação às testemunhas. Se alguém inventar uma história para incriminar outrem, deveriam fazer com ele exatamente o que ele inventou. Abre tua Bíblia e acompanha que você vai ver. Verso 15. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Olha que Deus justo. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa acusando-a de algum delito, então as 2 pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Se os juízes, olha bem,
depois de cuidadosa investigação, tá vendo, irmão? Não é só ouvir e já acusar. Se o juiz, depois de cuidadosa investigação, constatar que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, aí, verso 19, farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão, assim eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Veja como é que Deus é justo. Então, constatou que a testemunha é falsa, o que Deus faz? O que Deus manda dizer? Olha, então, se a pessoa inventou uma história contra a outra e foi constatado que ela inventou, então vocês vão fazer com essa pessoa que inventou a testemunha falsa exatamente o que ela intentava fazer com o outro, seja lá o que for. E se for nesse contexto aqui, de justiça, de matar, né, olho por olho, dente por dente, o que Deus estava dizendo é isso que deveria ser feito com essa pessoa. Tudo isso com um fim, irmãos, disciplinar, um fim didático, é para que eles nunca mais tornassem a fazer o mal no meio deles, tá bom? Outra vez, então, Deus orienta que não se aceita a testemunha de apenas uma pessoa. Nós estamos vendo no versículo 15, nós encontramos este mesmo assunto cá atrás, no capítulo 17, versículo 6, quando Deus disse, sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, mas pelo depoimento de uma só testemunha não será condenado à morte, está vendo? Deus trata disso. Se você puder abrir sua Bíblia também lá em Mateus 18, 16, você vai ver referência e o cuidado do Senhor com relação a essa questão de acusar alguém. A acusação de uma só pessoa não funciona. Mateus 18, 16, está escrito assim, aliás, vamos ler o 15 também, né? Se porém teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Olha bem como é que fica depois. Se porém ele não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Está vendo, irmão? Uma pessoa só não é bastante para confirmar nenhuma acusação contra alguém, e muito menos com relação a pecado. Aqui o Senhor Jesus orienta. Se alguém pecou, fez algo errado, vai só você. Tenta ganhar essa pessoa. Você não conseguiu? Aí já não volta lá mais sozinho não, leva 2, né? Leva 1 contigo ou 2, porque é pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. E depois, se você tiver paciência para ir lá na frente, em 2 Coríntios 13, nós vamos encontrar outra vez a palavra fazendo referência à questão de 2 ou 3 testemunhas. 2 Coríntios, capítulo 13. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios algumas advertências. Então ele diz, olha, 13, 1. É esta a terceira visita que vos faço. Olha, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Está vendo? Então é uma regra, é um princípio que a igreja precisa levar muito a sério, tá, irmãos? Essa questão de não aceitar uma testemunha contra uma pessoa, tá? Isso por quê? Porque quem testemunha sozinho contra alguém, irmãos, em geral, é fofoca que a pessoa está inventando. Porque se ela não consegue, se ela não tem no coração, primeiro, vamos explicar bem direitinho. Se uma pessoa, ela não tem no coração o desejo de ajudar, ela já está começando tudo mal. Então, quando a gente sabe de um irmão fazendo algo errado, ou um pecado, ou um crime, a gente tem que primeiro levantar para ajudar e levantar aquela pessoa. Então, de cara, nós vamos aplicar Mateus 18, 15, que vai nos orientar a ir nessa pessoa sozinho, e orar, e evangelizar, e falar o que é justo. Se essa pessoa se converter, ganhamos ela. Mas caso não ganhe, morre ali o assunto. E agora eu já vou levar 1 ou 2 pessoas comigo. Essas 2 pessoas vão servir para ajudar, e ao mesmo tempo testemunhar, para que a gente possa tratar aquela pessoa com a devida disciplina, que é o que Mateus 18 está falando a verdade. Então, há uma maldade muito grande no coração, quando uma pessoa, só ela se levanta para testemunhar contra alguém. Fica muito estranho, peraí, mas não tem mais ninguém para testemunhar sobre este assunto? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque o princípio do reino de Deus é sempre esse: ter 2 ou 3 testemunhas para que se estabeleça a veracidade de um fato. Eu pus para você aqui o versículo 15,
o capítulo 17, 6, Mateus 18, 16, 2 Coríntios 13, 1, para te mostrar que este é um princípio do reino de Deus. Uma só testemunha não serve para se estabelecer um fato. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas diante do Senhor Deus para que confirme um fato, tá bom? E aí, se a gente for lá então e ler o texto todo, né, que nós lemos só aqui nós só lemos, na verdade, o versículo 15 e 16. Se você ler o resto do texto de Mateus, você vai ver que é sobre isso que está tratando a igreja com o irmão que não está vivendo uma vida condizente com o Senhor. Então, presta atenção, isso é um princípio do reino de Deus. Isso acaba com toda acusação no meio da igreja. É preciso, irmãos, a gente ser muito sério com a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa voltar para dentro da Bíblia Sagrada. A igreja do Senhor, ela é a casa de oração. A igreja do Senhor é o lugar de cultuar a Deus. A igreja do Senhor é aquilo que Jesus disse. Jesus disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então a igreja precisa aprender a acolher o doente e trabalhar a cura, a edificação, o crescimento, tá, irmãos? Essa questão da falsa testemunha, ela é muito séria. É muito comum dentro das igrejas um punhado de falsa testemunha contra os irmãos. E aqui dentro tem isso também. É preciso arrancar, isso é diabólico, isso é infernal. Qualquer comentário paralelo que alguém faça sobre mim ou eu faça sobre vocês, querido, isso é falso testemunho. E qual que é a justiça de Deus com relação ao falso testemunho? Está aqui no versículo 19 que nós vimos, está aqui. Farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão, assim eliminarás o mal do meio de ti. Você já viu um ditado, aqui se faz, aqui recebe? Já ouviu essa frase? Que se faz, aqui recebe, né? Você já viu que ditado, fulano está plantando, ele vai colher? É isso aqui. Hoje não é nós que fazemos justiça, mas quando você fala uma coisa de um irmão, e aquilo que você falou do irmão é falso, Deus vai aplicar esse versículo na tua vida. Você vai colher aquilo que você plantou. Você falou do irmão, vai ser feito contigo aquilo que você falou. Você pode anotar mais cedo ou mais tarde. Isso com o mesmo motivo, o mesmo objetivo que está aqui, ó, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Isso já não é o homem aplicando. Hoje nós vivemos um tempo em que Deus aplica. Então a gente precisa pedir a Deus para pôr um guarda na nossa boca, para a gente tomar muito cuidado. Quando vier um irmão, querido, até você, olha bem, eu estou destruindo a Bíblia. Quando vier um irmão ou não irmão diante de você e falar, irmão, fulano está fazendo isso e isso. Se você não quiser, querido, que a tua vida receba aquilo que se está falando o outro, é melhor que você chame esse irmão. É verdade, irmão? É. Então vamos parar aqui agora e vamos orar pelo irmão. Pã, e ora na hora pelo irmão, e depois chega a perder, fala, agora nós somos 2, é você e eu. Agora nós 2 vamos entrar no carro e vamos lá no irmão e vamos aplicar a palavra de Deus, o bálsamo de Deus, a cura de Deus na vida do irmão. Querido, se você não fizer isso, você está incluído nas falsas testemunhas e eu tenho pena de ti. Porque vai acontecer contigo aquilo que você desejava ou que vocês estavam comentando com relação ao outro. Lei justa. Vocês acham que essa lei do Velho Testamento foi jogada fora? Não, isso não é para o homem aplicar. Lá no Velho Testamento quem matava eram os homens. Cá no Novo Testamento tem um exemplo de 2, um casal que mentiu para Deus, Ananias e Safira. O que aconteceu com Ananias e Safira? Aquilo foi deixado para exemplo nosso, para que haja temor. Então isso é um caso muito sério que Deus está tratando ali. E eu queria que você pegasse isso com muita seriedade e lesse com cuidado. Leia a Bíblia, estuda e grava. E clama a Deus. Deus, muda a minha vida, muda o meu caráter, muda a minha maneira de pensar. Deus, eu estou falando muito, eu estou falando demais. Deus, eu estou deixando os outros me encherem a minha cabeça. Repreenda na hora e chama a pessoa. Vamos lá agora, vamos edificar. Vamos lá agora aplicar a Bíblia nesse irmão, para nós levantarmos ele. Aí a gente elimina o mal do nosso meio, como está escrito aqui. Mas na verdade a maioria de nós viaja na maionese e detona outra pessoa e fala muito dela e é mesmo lá, nós vamos ver, vai cair mesmo, vai cair. E Deus está falando aqui, será feito com ela exatamente o que intentava fazer. Por isso que eu falei para você, que nós estamos vendo aqui é Deus estabelecendo o reino dele com leis altamente justas.
Ninguém foge, irmãos, da justiça de Deus. Amém, querido? Ninguém foge. É melhor você ter Deus do teu lado, porque se você tiver Deus contra você, você está roubado. É o que nós estamos vendo. Estamos conhecendo Deus através de suas ações, de suas atitudes, tá? Seguindo então, queridos, porque aqui nós já chegamos, na verdade, né? No versículo 19 e 20. Não terás piedade dela. Olha bem. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É o que conclui o versículo 21. O que nós podemos concluir então? Podemos concluir o quê? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a primeira palavra que vem falando que o reino de Deus lá em Romanos 14 você vai ler, olha, lá diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a primeira palavrinha é justiça. Então a gente deveria temer. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é justiça. A primeira coisa que ele é justiça. Mas justiça, irmãos, não é... Nós conhecemos uma justiça vergonhosa. Nós conhecemos uma justiça que é injustiça. Mas quando aqui diz que o reino de Deus é justiça, não é justiça do homem, não é justiça de Deus. Não é sério? Então é onde a gente tem que vigiar, ó. Depois você lê Romanos 14, 17, você vai ver. Então o reino de Deus, irmãos, é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Então não se faz justiça com ódio, nem dando falsa testemunha. Não se faz justiça com ódio, nem dando falsa testemunha. O pastor não se arrumou isso. É aqui atrás, ó, nos versículos primeiros, nós vimos quando Deus vai instituir a cidade de refúgio. É exatamente para que ninguém vingasse com ódio uma pessoa que matou a outra sem intenção. Aqui tem até o exemplo do camarada, por exemplo, verso 5, o camarada que vai com o amigo dele lá no bosque para cortar uma árvore, aí quando ele levanta o machado solta do cabo, vai, pum, mata o colega dele. Tem um exemplo com o versículo 5. Aí a família fica brava, porque tem que morrer, porque matou. Aí ia se aplicar a lei, a justiça, e verificar se matou intencionalmente ou não. Arrumava 2 ou 3 testemunhas. Ok, não matou intencionalmente, manda ele para a cidade de refúgio. E não era para que a família tivesse ódio e quisesse aplicar a justiça. Então, não se faz justiça com ódio, com raiva. Matou, tem que morrer e tem que ir. Não se faz. É o que nós estamos vendo. Não é? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. O reino de Deus é justiça, mas não se faz justiça com ódio. E muito menos dando falso testemunho, querendo pôr o camarada na cadeia. Eu estou dizendo isso para você, é porque eu tenho sentido ultimamente a necessidade muito grande da igreja ser uma igreja que tem temor. Uma igreja que trabalha a sua base na palavra, que tenha temor e que volte a curar o doente espiritual, volte a curar aquela pessoa que de fato é injustiçada. Me veio em mente agora um exemplo que eu quero trazer para você, no Novo Testamento. Chegaram um determinado momento com uma mulher para Jesus, e a Bíblia diz que aquela mulher foi pega no ato do adultério. Você pega no ato do adultério, quer dizer que eles viram ela num ato sexual com um homem que não era o marido dela, tá, irmãos? É isso que quer dizer. Essa mulher foi levada a Jesus, pega no ato do adultério. A lei era clara que essa mulher deveria morrer, tanto ela quanto o homem com quem ela estava. Mas eu vi Jesus, que era o próprio Deus caminhando aqui na terra, criando uma situação para que aquela mulher não sofresse a pena de morte. Aí eu penso, que justiça eu tenho diante da justiça de Jesus, sendo que a gente incrimina uma pessoa e concorda, mesmo ela estando errada. E Jesus sabia que aquela mulher estava errada e ele não mandou aquela mulher para a pena de morte, ele criou uma situação para que ela fosse livre. Jesus, na verdade, convenceu o júri popular. Gostou? Jesus convenceu o júri popular de que aquela mulher não precisava morrer. Eu gosto demais de ler a Bíblia desse jeito. E ele convenceu, não foi com pedra, nem com pau, não foi com ameaças, não foi com mandando capanga, jagunço e lá, ou você muda sua mentalidade, aquela mulher não pode morrer, não. Ele convenceu aquela mulher de uma maneira bonita para os camaradas do direito. Ele abriu a boca,
e continuou escrevendo. E quando ele olhou, estava só ele e a mulher, cadê todos os seus acusadores? Não ficou nenhum. Então ele vai dar uma ordem para aquela mulher, cuidado, não peques mais. Então, querido, a gente precisa de buscar de Deus esse temor e essa graça, de começar a defender aquela pessoa que é digna de morte. Esse é o princípio do reino de Deus. Eu quero que você lembre que eu coloquei lá no início para nós. Eu envolvi o reino de Deus nesse estudo, não sei se você viu, olha, o que estamos vendo aqui é o estabelecimento do reino de Deus representado por leis altamente justas. Só que são leis altamente justas, mas que são aplicadas para o crescimento e para a edificação. Até mesmo matar quem matou, Deus colocou aquilo para que houvesse medo e não tivesse muita matança. Então você vê que quando Deus criou isso, ele tinha um propósito. O propósito dele era um povo equilibrado, um povo domado. A palavra certa é um povo domado, um povo que não vai matar porque sabe que se matar vai morrer. Então até mesmo quando ele criou a pena de morte, ele criou visando frear o homem, domar o homem na sua maldade. E eu não vejo na palavra de Deus nenhuma abertura, irmãos, para que a gente vire justiceiro aí e comece a fazer justiça com a própria mão, matando o pecador, jogando o pecador no inferno, de tal maneira que ele não tenha nenhuma chance, porque não foi isso que nós vimos com Jesus na hora de aplicar a lei. Jesus não viu a justiça com os olhos que os homens viam. Os homens lá viam assim: adulterou, vão lá que você tem que morrer, vão matar você. Era uma justiça sim, mas Jesus já viu a justiça por todos os lados e viu também quem julgava. É por isso que Jesus naquela hora disse para eles assim, quem lembra o que Jesus disse? Quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É isso que Jesus fez. Tipo assim, como é que você vem me julgar, né? Mas não tem moral para julgar? Porque Jesus conhecia o coração daqueles homens, e todo mundo sabe, irmãos, tá? A gente não precisa ficar repetindo, mas a lei ali, aqueles homens não estavam aplicando a lei do jeito correto, não. Porque a lei era, quando alguém fosse pego em adultério, os dois deveriam morrer, era o homem e a mulher. Se quisesse justiça, tinha levado os dois, né? Eu não sei qual seria o final, mas certamente a misericórdia se estendia também para aquele homem. Mas a verdade é que o Senhor conhecia o coração deles. Não havia sede de justiça, como diz a palavra do Senhor. Havia, na verdade, sede de vingança. Tá, irmão? Que eles queriam ver a gente morrendo. Eles queriam ver sangue. E Deus aqui está corrigindo essa questão do derramamento de sangue. Então, na verdade, é essa a justiça de Deus. O que eu quero e pretendo nessa noite, se Deus tiver misericórdia de mim e de nós, é colocar no teu coração mais temor com relação a ser uma falsa testemunha ou não. Então, querido, ninguém te procura na calada da noite para falar da vida de um irmão, se essa pessoa não estiver cheia de demônio. Essa é a verdade. Então, o irmão que fica por aí tecendo assuntos sobre a vida de um, de outro, isso é Satanás, e nós temos que pôr isso debaixo do nosso pé e repreender, porque quem quer ajudar morde na língua e vai lá, chama 2 ou 3, vamos lá ajudar aquele irmão, olha irmã, eu vi você fazendo isso, estou aqui para te ajudar, como eu posso te ajudar? Então, querido, se tem de ficar falando um para o outro aí, nas lanchonetes, nas esquinas, nas casas, isso é Satanás, isso é demônio, isso é capeta, isso é tudo quanto é coisa feia que você imaginar. Deus não é. E a justiça de Deus é essa que eu estou lendo para você aqui. Vai ser feito com você aquilo que você intencionou fazer. Por isso que Jesus falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Por quê? Porque o apedrejamento era para todos, e não apenas para um. E eu gosto desse texto, quem não tem pecado atira a primeira pedra, porque na verdade, a única pessoa que podia tirar a pedra ali, não quis atirar. Quem é a única pessoa que podia tirar a pedra naquela mulher? Jesus, e ele não quis. Quando ele falou quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele podia ter pegado uma pedra bem grande e ido no miolo dela. Mas ele falou, em outras palavras, assim, olha o que Jesus falou, de uma maneira mais grossa. Se Jesus fosse nós, Jesus ia falar assim, olha, é o seguinte, aqui o único que pode matar essa mulher sou eu, porque eu não tenho pecado nenhum, mas eu não vou matar ela. O que ele disse foi isso, quando ele falou assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, aí foi saindo um por um, mas a gente sabe que ele não tinha pecado, ele podia tirar e ele não atirou. Então se ele que podia matar aquela mulher, aplicar a justiça, a lei da pena de morte nela, ele não aplicou,
ele estava dizendo, vocês são quem para tentar matar alguém? E Jesus também veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Amém, irmão? Ele não veio para matar. O Filho do Homem não veio para matar. Quem veio para roubar, matar e destruir é Satanás. Então, quando você escuta por aí que Deus vai matar, Deus está matando e que não sei o quê, rasga o olho, como eu dizia antigamente, rasga o olho e não preste atenção, porque Jesus não veio para matar. Quem veio para matar é Satanás. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Então qualquer profecia que vai matar, pode repreender que é de Satanás. Tá bom? Não estamos num tempo de matança, estamos num tempo de vida, porque o sacrifício de Jesus na cruz não foi anulado, ele vai valer até a igreja subir. Depois que Jesus subir, aí termina a era da graça, o tempo da graça, aí sim, será cada um por si, sozinho mesmo, porque a graça já não existirá mais. Mas eu quero que você entenda o seguinte, nós vivemos a era da graça. Então qualquer palavra, entre aspas, de profética aí que Deus vai matar, pode repreender, porque Jesus morreu para dar vida e o sacrifício dele tem valor hoje. Qualquer pessoa que clamar pelo Senhor, pedir misericórdia, ele vai ter misericórdia. Assim como foi com aquela mulher adúltera, ele é com todas as pessoas hoje, por mais pecadoras que elas sejam, porque vivemos o tempo da graça. Aquele texto que Jesus disse, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, é para hoje. E ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É para hoje, está valendo. Então, queridos, é discernimento, é conhecimento. Então, concluindo, irmãos, olho por olho é um princípio de Deus no qual sentimos na pele o que o outro sente, para que haja em nós temor e eliminemos o mal do nosso meio. Por isso que nós estamos estudando Deus falando, matou, tem que morrer. Por quê? Para que haja em mim, para que eu sinta o que o outro sente. Ou seja, o normal seria qualquer pessoa antes de matar alguém, saber que ela seria morta. Isso é sentir na pele o que o outro sente. Amém, querido? É isso que quer dizer, olho por olho, dente por dente, que a Bíblia está dizendo aqui, mão por mão, pé por pé. Era um princípio que Deus deixa para nós, para a gente entender, olha, não queira que o outro morra, porque você vai morrer também. É isso que eu quero que Deus planta no teu coração. O temor é o que Deus quer, que a gente tenha temor. Então eu volto aqui, para a honra e glória do nome do Senhor, eu volto a te dizer, cuidado com as conversas de irmão de igreja, chamada fofoca. Cuidado com esse negócio de juntar 2 ou 3 e ficar falando que irmão, que fulano. Deus vai te queimar, te detonar. Não é eu, não é Deus. Então, mais uma vez eu repito, com toda a humildade, toda a graça, cuidado com conversa. Eu quero que essa igreja seja uma igreja que não conversa. Eu quero que essa igreja seja uma igreja que não fale da vida de ninguém. Eu quero que seja uma igreja que esqueça da vida do teu irmão, só lembra do teu irmão para orar. Lembra de mim de madrugada, quando você estiver de joelho naquele chão frio. Lembra do irmão, da irmã, lembra do adulto, da adúltera, lembra do mentiroso, do enganador, quando você estiver naquele chão frio de joelho. Cuidado com essas conversas atravessadas. Deus vai começar a cortar a língua, Deus vai começar a arrebentar e machucar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é maldição, isso é para que a igreja tenha temor. Amém, queridos? O que você fala de mim vai acontecer com você. O que você fala do outro vai acontecer com você. Amém? Tem que ter temor. Eu sonho com a igreja que teme. Sonho com a igreja que quando o irmão vier falar do outro, não, está amarrado em nome de Jesus, vamos nós dois lá agora e vamos resolver isso. Pronto, é isso. O corpo de Cristo é para isso. O corpo de Cristo é para quando eu cometer um erro. Olha bem como é que é o corpo de Cristo. Quando eu cometer um erro, vai chegar 3 ou 4 perto de mim, um segura aqui, outro segura aqui. Não, você não vai cair porque nós estamos aqui, não vamos deixar. Isso que é crente, isso é que é corpo de Cristo, isso é que é reino de Deus. Isso é que é corpo de Cristo, isso é que é reino de Deus. Agora, fofoca é do inferno. Repito, Satanás. Falso testemunho, querido, é conversa de Satanás. É discípulo de Satanás e anti-Satanás
que fica falando dos outros. Então a gente tem que mudar, e o sangue de Jesus tem poder. Esse Satanás, esse demônio, parte em retirada. Eu tenho certeza absoluta que essa igreja vai crescer, vai aprender. Não teça comentário sobre ninguém. Ore, e ore mesmo. Vai para a madrugada, 3 da manhã, um bom horário para orar, porque você já dormiu um pouco, e você tem mais um pouco para dormir. Bata o teu joelho e comece a orar pelos irmãos, uns pelos outros, porque essa palavra é muito pesada, irmão. Essa palavra aqui, sobre as testemunhas, é muito pesada. Farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão. E quando alguém fala mal de mim, irmão, está pretendendo mal contra mim. Presta atenção, quando alguém fala mal com você, de alguém, está querendo mal para aquela pessoa. Mesmo que seja verdade, pastor, mesmo que seja verdade. Você sabia que se você souber da verdade da vida de alguém e essa verdade é mal, não é para você falar para ninguém não, ninguém tem que saber a verdade não. Aquele lá de cima, ó, você tem que colocar diante de Deus. Deus, o irmão está fazendo isso e tal, vai com o irmão. Se você souber de uma coisa errada na vida do irmão, você tem que ir lá, igual diz Mateus, e falar com a pessoa. Se você não falar, você já é um fofoqueiro e já é uma fofoqueira. Nem a verdade sobre a vida de alguém é para que ser dita, é para você ir lá. Entenderam? Diz amém. Que fraquinho. Entenderam? Diz amém. Se você sabe de algo errado que alguém fez, se você abrir tua boca com alguém que não seja a pessoa, já é fofoca. Você quer derrubar o irmão e vai derrubar. Sabe por quê? Porque você chega perto do outro, irmão, vamos orar pelo fulano e conta. Fofoqueira. Tua língua vai cair. Porque o irmão fofoqueiro, tua língua vai cair. Por que você contou para o outro? Porque é meu irmão de oração. Não, você sabe da vida de alguém, morde na língua, busca graça, vai lá na casa da pessoa e fala com ela, olha, eu venho aqui te dizer que eu sei disso, estou aqui para te ajudar. E morre, entre os dois só. Depois volta, se você não conseguiu ajudar a pessoa, aí o Mateus diz, ruma mais um ou dois e vai. E chega lá na pessoa. Então, querido, fofoca, mais fofoca, mais fofoca, mais fofoca. E não é para existir isso. Repito, Deus vai cortar a tua língua. Porque tem muitos que vai sob pretexto de oração e diz, porque vamos orar. Que orar aqui? Nada. Mateus 18, lê lá que você vai ver, não é para falar para ninguém, não é para ir lá para falar para a pessoa. E depois o que alguém disse, tem grande chance de ser mentira. E vou explicar para você, a pessoa que chega perto de você para falar que o outro fez isso, ele vai fazer a mesma coisa com você, porque ele é mau e ele é má, é doente, é fofoqueiro, está cheio de demônio. Escreve o que eu estou dizendo. Quem vem e chama o outro, olha, porque vai fazer com você a mesma coisa, porque é doente, está cheio de demônio. Então, querido, estamos aqui quebrando obra diabólica, obra de Satanás. Não ouça quando alguém vier falar de alguém, vá você lá, conversa com a pessoa, ora com ela. Se você não tem competência para orar e nem vida para orar, chama o pastor. E vamos lá, vamos orar. Vamos apresentar a pessoa diante de Deus. Vai acontecer com a pessoa que ela desejou. E eu tenho dó, eu tenho pena. Aliás, já não está acontecendo. Porque isso aqui é a justiça de Deus. Repito, não estou inventando não, tá? Abra a tua Bíblia lá, Deuteronômio 19. Farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão, assim eliminarás o mal no meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Não terás piedade dela, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É o que Deus estabeleceu. E é o que o Espírito Santo de Deus faz nos dias de hoje. Tá? O Espírito Santo de Deus faz exatamente isso. Você aponta o dedo, pão, Deus vai e te detona. Você faz, Deus faz com você. É isso que Deus está dizendo aqui, é isso que eu estou te dizendo. Cuidado quando tu falas de alguém. Às vezes a gente fica pensando, mas por que a minha casa é assim? Por que é assim? Quem sabe você não tem abençoado e quando deveria abençoar? A sorte de Jó mudou exatamente quando Jó parou de murrinhar e de reclamar e abençoou os seus amigos, orou por eles. Deus mudou a sorte de Jó e deu ele 2 vezes mais tudo que ele tinha. Está vendo, querido? Eu estou ensinando, mas você não quer aprender. O Espírito Santo de Deus está falando, mas você não quer aprender. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? A lei do olho por olho, dente por dente, ela é aplicada por Deus.
Não é o homem que aplica, é Deus. Isso é crescer, isso é alimentar da palavra, isso é ser edificado, isso é aprender. O que a gente escuta da palavra de Deus é para pôr em prática, porque Deus está zelando pela sua palavra. Já viu aquele texto que diz que a palavra de Deus prospera naquilo que ela foi enviada, e ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo que ela foi enviada? Já leu aquele texto que não passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará? Não cairá um tio da minha palavra? Querido, não vai cair, Deus zela por ela, e Deus falou que vai fazer, vai fazer. A gente precisa zelar e abençoar, porque se você não abençoar, é isso que vai acontecer na tua vida, tá? Vigia. Isso então é Deus nos ensinando este princípio no qual nós precisamos sentir na pele o que o outro sente, para que haja em nós temor e eliminemos do nosso meio toda sorte de mal. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Deus, palavra pesada, palavra dura, chama atenção para nós, que às vezes queremos ser muito justos, mas às vezes fazemos justiça com ódio. Nós às vezes, meu Deus, acompanhamos falsas testemunhas e seguimos testemunhando falsamente. Deus, tu és rigoroso, tua palavra é rigorosa e nos chama a tomar cuidado. Quero pedir que o Senhor muda a nossa mente, o nosso coração. Não importa o que as pessoas digam, Senhor, sobre outras pessoas, nós precisamos zelar uns pelos outros, como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Ninguém pega uma faca e corta parte do seu corpo. Assim também nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos aprender a não ferir, não machucar outros membros do corpo que é do Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Peço ao Senhor que põe um guarda na língua de cada pessoa dessa igreja, um guarda na nossa língua, e nos livra, meu Deus, de proferir palavras que vão derrubar os nossos irmãos, os nossos queridos amigos. Tenha misericórdia, multiplica a tua graça sobre nós abundantemente e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a sermos transformados pela pregação e pela palavra do Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos a vida da Lília e pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre ela, que o teu desejo, a tua vontade seja feita naquela vida. Obrigado mais uma vez, Pai, nós te damos graças, pedimos que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma ótima noite, que a tua presença seja viva e poderosa em nós. Obrigado mais uma vez, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e te guarda. Te dê temor, muito temor, em nome do Senhor Jesus Cristo.